teve um comentário muito bom no último vídeo, que ele falou, cara, por que você tá triste em todos os vídeos desse canal? Eu não tô triste, pô. É que assim, só reforçando a parada, tipo assim, esse canal é muito a ideia de eu pegar um assunto que eu li uma matéria, que eu tava lendo, que me impactaram, que me enviaram, inclusive o vídeo... Não, esse daqui tá saindo na quinta-feira. Esse aqui vai sair na quinta-feira, então o vídeo vai sair na sexta-feira, me mandaram pelo Discord do clube. Então são temas que vocês vão me mandando, inclusive sinta-se livre pra, sei lá, me marcar num tema que você vê no Twitter, me mandar no Discord, alguma coisa que você achar interessante que caiba nesse canal aqui também, tá? Tamo junto. Onde eu tava? Mas esse canal aqui, tipo, é muito nesse sentido. Diferente do clube, que, como eu falei, eu fico por horas planejando tema, montando roteiro, faço um gancho de frase bonitinho pra ficar legal. Esse aqui a intenção é muito mais eu pegar um tema que eu quero bater um papo, como se eu estivesse conversando com um amigo, sem precisar me preocupar, de fato, com, tipo, controlar o tom de voz pra ele ficar num tom... Porque isso é um negócio que acontece, tá? Criador de conteúdo tem que prestar atenção nisso. Mas a gente tem a questão do tom de voz que a gente quer manter, conduzindo o vídeo. Se vocês prestam atenção nos vídeos do clube, eu tenho uma tonalidade que eu vou construindo conforme que eu quero falar. Tipo... E o tema do vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o Yuki Tsunoda e a relação que o Adrian Newey teve pra falar sobre isso com o Helmut Marko. Sabe, esse aqui foi bem bosta, eu regravaria, não ficou legal. Mas é pra vocês terem essa noção, assim. Você trabalha essas coisas pra construir um gancho, o engajamento do vídeo, tá ligado? Esse canal aqui, eu só quero bater um papo com vocês. Realmente, eu só quero bater um papo com vocês. Então eu não me preocupo com construção de vídeo, Cara, se eu tivesse preocupado com isso, eu não teria perdido 2 minutos de gravação explicando por que eu me preocupo com isso. Cara, pra vocês terem noção do quanto que eu vejo esse... Tipo, de novo, eu não desprezo esse canal, eu não gosto, eu adoro ele. Eu gosto desse espaço aqui. Tipo... Pra vocês verem como eu faço ele de uma forma, tipo, enxergando como conversa e tal, nesse exato momento eu estou assistindo Tadieres e São Paulo pela Libertadores logo depois de algo que realmente me deixou triste, que foi o Corinthians sendo humilhado pelo Huracan na Sul-Americana. Isso me deixou triste de verdade, eu preciso admitir. Mas, eu tô vendo aqui, está 0x0 aos 43 do primeiro tempo, nesse momento. Vou beber uma água que eu falei demais sem respirar. Mas o ponto principal é esse, tipo, eu não tô triste, não é tristeza que vocês veem nesses vídeos. É só eu conversando com vocês. Às vezes eu só tô, tipo, cansado, porque eu trabalhei o dia inteiro, fiquei editando o dia inteiro, e eu tô meio exausto, mas eu quero fazer o vídeo aqui ainda. Tipo, é isso. Se eu tiver triste, eu não vou fazer o vídeo desse canal. É simples. Esse canal, ele é pra fazer mais um escape. Não escape, mas, tipo, algo divertido. Algo mais descontraído. Então, é basicamente isso. Agora sim... Falando de tristeza e diversão, quem vai se divertir ou ficar muito triste nesse final de semana, mais uma incrível transição de assunto feita por mim, eu sou o mestre das transições nesse canal, vai ser Yuki Tsunoda, que vai estar estreando pela Red Bull. E existe a possibilidade de você ver esse vídeo e o Yuki Tsunoda já ter estreado pela Red Bull. Basicamente, o resumo rápido, caso você tenha perdido todas as notícias que aconteceram nesses últimos dias, você estava dormindo, sei lá, em Plutão, O que eu tô falando? O Tsunoda foi promovido para Red Bull depois de 2 péssimas corridas que o Liam Lawson teve. Eu fiz vídeo aqui já falando sobre isso, minha opinião do Lawson, minha opinião sobre tudo isso, e como a Red Bull é péssima em gerenciar a carreira dos seus próprios pilotos. Com isso, o Liam Lawson cai de volta para Racing Bulls e o Yuki Tsunoda recebe essa oportunidade de pilotar na Red Bull logo no seu GP de casa, no GP do Japão, uma grande oportunidade no colo do Yuki. E sobre tudo isso, o Helmut Marko, ele deu uma entrevista, ele participou de uma entrevista recente aqui no Kleine Zeitung, o nome do site aqui, Kleine Zeitung, uma revista austríaca, tem o nome do jornalista para dar o crédito, Michael Schuen e Matthias Janich, então esses são os jornalistas que cuidaram dessa manchete da entrevista. Eles deram uma entrevista com o Helmut Marko, basicamente. Legal, eu tinha deixado a página já bonitinha com o tradutor, porque eu não sei falar alemão, e o tradutor resolveu morrer, então eu tive que ir no site do Google Tradutor, copiar o trecho e poder falar aqui com vocês. Mas basicamente perguntaram pro Helmut Marko sobre toda a situação, por que decidiram só agora, então, o Yuki, se eles admitiram um erro e tal. E basicamente o Helmut Marko fala: por muito tempo o Yuki teve a imagem de que não tinha um desempenho consistente e cometia erros estúpidos aqui e ali. Foi o que aconteceu no ano passado no México, onde começou a fase de tomada de decisão para nós. E esse é um ponto que eu concordo em partes.
Realmente o começo, principalmente o primeiro ano do Yuki, ele não foi muito bem, ele era inconsistente, ele tomava muitas decisões ruins. E o segundo ano dele, você pode argumentar isso ainda também, ele não foi tão bem quanto você espera um piloto que a Red Bull quer para ser companheiro do Max Verstappen. Só que ele completa a fala falando que o Lawson inicialmente foi exatamente o oposto. Ele veio e entregou imediatamente, não importando o quão grande fosse a pressão. E realmente ele chega muito bem quando ele substitui o Daniel Ricciardo. E depois, quando ele substitui o Daniel Ricciardo de novo, ele vai muito bem. O grande problema disso, na minha opinião, é que um dos argumentos todos que estavam sendo falados aqui, claro, a questão do desempenho e da consistência, era algo que o Yuki já tinha quando o Lawson veio. E ele continuou sendo melhor que o Lawson. Então assim, não é que o Lawson chegou e foi mais consistente e desempenhou melhor que o Yuki. Não. O Lawson chega e desempenha bem, é consistente, perfeito, mas o Yuki continua sendo melhor. Continua sendo o melhor piloto, continua entregando os melhores resultados. Ah, mas o Yuki no começo... Você acabou de falar que o Yuki no começo não foi muito bem, mas o Lawson já chegou sendo muito bem. Então mostra que o teto deles é muito maior que o do Yuki. E esse foi um dos argumentos que a Red Bull usou. Eles enxergaram o teto do Lawson, tipo, o que ele poderia alcançar na Fórmula 1 ser maior do que o do Tsunoda. E eu até posso concordar, apesar de... Eu até entendo, mas não necessariamente concordo. Mas assim, foi uma decisão extremamente precipitada ainda, porque você tá falando de um cara que não tinha tido uma temporada completa inteira ainda na Fórmula 1. Ele tinha 11 corridas numa temporada de 24 corridas. Ou seja, ele não fez metade de uma temporada completa na Fórmula 1. E com isso você julgou que ele estava mais preparado que um piloto que já tá há 4 anos na categoria. Vai fazer o seu 5º agora. Assim, parece... Cara, é o que eu falei no vídeo do Lawson aqui. É o mesmo erro que eles tiveram quando eles optaram por Gasly. É o mesmo erro que eles tiveram quando optaram por Albon. Parece que eles não aprenderam com o passado. E um dos motivos disso tá nessa fala do Marco, a continuação dela. Em retrospecto, porém, não foi a decisão certa. Em geral, porém, muito pode ser atribuído a um único incidente. Em Silverstone, Tsunoda certa vez bateu no carro do Pierre Gasly e partes dos carros na pista danificaram a parte inferior do carro do Verstappen, fazendo perder a corrida. O Adrian Newey ficou furioso na época e daquele ponto em diante, o Yuki era um red flag, né, que traduziu como trapo vermelho, mas ele falou red flag pra ele. Agora o Newey se foi e o Yuki trabalhou duro consigo mesmo. E assim, eu elogio muito o Newey. O Newey é um dos maiores gênios da história da Fórmula 1, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. Mas você julgar o piloto e tornar ele uma red flag por um momento ruim... Cara, eu vou ter que falar, o Newey errou feio aqui. Cara, eu não sei, assim... Nossa, esse aqui deve ter estourado o microfone. Eu não sei, assim, qual foi a lógica por trás do pensamento do Newey pra pegar um ranço tão grande com o Tsunoda nesse ponto. E isso me preocupa de outra forma, que a gente já vai falar aqui ainda, da questão da influência que ele tinha pra poder barrar um piloto desse jeito. Mas, assim, claro que guardadas as devidas proporções, se você for falar por um único erro nos primeiros anos de um piloto, o Verstappen nunca mereceria ter tido a chance dele na Red Bull também. As primeiras temporadas do Verstappen, ele era um piloto extremamente inconsistente, de agressividade desnecessária, de bater em cima dos outros. 2018 mesmo foi um ano caótico dele. Teve aquele GP da China que ele enfia o carro no Vettel e destrói a corrida do Vettel. E nem por isso transformaram ele numa red flag. Claro, Verstappen aqui, Tsunoda aqui. Mas por conta de um erro, você vai julgar o Tsunoda até o fim. E aí leva para outro ponto. O nível de influência que o Adrian Newey tinha dentro da Red Bull. Ele era o projetista-chefe, ele era um cara que tinha que ter o seu certo nível de influência de fato. Mas a ponto de ser capaz de barrar um piloto... de novo, eu não acho que ele só chegou, bateu na mesa, ela falou, eu não quero ele, todo mundo, beleza, Newey, então é isso. O Newey falou, cambou com a galera, tudo que o Newey fala a gente aceita. Eu não acho que era assim. Mas do jeito que o Marco fala aqui, dá a entender que o Newey tem sim uma grande influência lá dentro pra decidir quem vai pro carro e quem não vai. Isso é de certa forma preocupante, porque se ele tinha esse nível de influência, esse nível de importância, significa que a Red Bull tinha uma confiança enorme nele pra tocar o projeto. Assim, num sentido geral, o seu nível de influência dentro de uma empresa que seja, como é o caso da própria Red Bull, depende muito do quão importante você é. E obviamente o Newey era extremamente importante. E por conta disso, eu acho que ele ganhou um nível de influência tão grande na Red Bull que ele podia mandar em muitas coisas. Isso começa a fazer um pouco de sentido pra mim dessa queda de rendimento da Red Bull.
Porque desde que ele sai da Red Bull, ou seja, lá no começo do ano passado, que é quando ele para já de trabalhar no carro, com todos os rumores, beleza, a Red Bull começa a ter a queda de desempenho. E eu achava que a relação dele não era tão grande, tem a própria questão que o Horner falou, que eles identificaram um erro que vinha desde 2022 no carro, mas ainda assim, eles não conseguiram transformar o carro em algo estável desde então. Isso me leva à questão da teoria, que é o ponto principal que eu queria trazer nesse vídeo pra vocês. O Newey, ele tinha uma influência tão grande que ele basicamente tomava todas as decisões dentro... Isso aqui é teoria da conspiração, tá? Não tô falando que é de fato, mas é algo que eu pensei. O Newey tinha um poder de influência tão grande lá dentro da Red Bull que ele basicamente mandava em tudo dentro do carro. Ele mandava em tudo que ia acontecer. E depois que ele saiu, assumiu o Pierre Vache ali como projetista-chefe, só que o Pierre Vache não tem o peso, a bagagem e a influência que o Newey tem. Então todo esse trabalho voltou a ter influência de outras pessoas. Sem falar que eles perderam também peças importantes para a McLaren. Um dos projetistas aerodinâmicos mais importantes da Red Bull, o cara careca, eu esqueci o nome dele, foi para a McLaren. Então eu realmente acho que, com a saída do Newey e dessas peças importantes, que por essa fala do Marco, eu entender que tinha uma influência muito grande na tomada de decisão dentro da Red Bull, fizeram com que a equipe ainda tivesse muito perdida em se entender, sem o cara que realmente botava a mão no fogo e falava, não, vai ser desse jeito, porque eu acredito que é desse jeito. Eles não têm mais alguém assim hoje, é isso que eu tô querendo dizer. O Newey era o cara que chegava e falava, não, o carro tem que ser assim, é assim que a gente vai ganhar o Mundial, é assim que você tem que fazer o carro. E talvez isso possa explicar o porquê a Red Bull anda tão inconsistente nesses últimos meses. Mas aí é só uma teoria que eu pensei em cima de tudo isso.